Você pode nesse momento aplaudir a Deus pela vida do pastor Genival Bento. Pastor Genival, tem toda a liberdade. Obrigado, meu amigo. Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus pelo privilégio de poder participar do 7º ano desta vigília, segunda de primeira. Para tanto, quero agradecer ao pastor Josué Gouveia pela credibilidade como presidente deste ministério. Obviamente, não poderia de falar do pastor Jorge, patriarca, e pastor Charles. Quero, em nome deles, agradecer a todos os demais componentes deste coeso ministério e a esta igreja. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Carlos Maia, meu amigo, que nos convidou para estarmos aqui, como também a todos que fazem parte da organização desta vigília, como também a todos os demais participantes. Meu amigo, pastor Júnior Trovão, muito bom estar com o senhor. A gente sempre quase não se vê, um chega, o outro sai. E hoje nós tivemos esta alegria de passarmos os dias juntos, praticamente. Agradecendo pela vida do pastor Leandro, pastor Oliveira. E em nome deles, externo a minha gratidão a todos os demais pastores dos ministérios adjacentes aqui, como também a toda a igreja. Agradeço ao presbítero Ricardo pelo carinho, o Blight, toda a vossa família. Queridos, eu sei que as horas estão se indo e preciso ser rápido e objetivo, pois ainda tem a palavra oficial. Gostaria de ouvi-la. Se eu sair antes, os irmãos, é que eu vou pegar o voo das 3 da manhã. Mas eu quero ler um texto que está no capítulo 34 do livro do Êxodo, muito conhecido, que está inserido na aliança de Deus com Israel. E nesta aliança, capítulo 19, melhor dizendo, capítulo 34, versículo 19 e o 20, diz o Senhor: tudo que abre a madre meu é, até todo o teu gado que seja macho e que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro, mas se não resgatares, corta-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Queridos, com base neste texto, eu quero pedir a vossa permissão para falar-lhe sobre solta ele. Diga para quem está ao teu lado: solta ele. Quando nós observamos, amados, o texto, os irmãos hão de convir que a conjunção adversativa aqui geralmente está voltado para o jumento. Porém, quando nós falamos deste animal, bem verdade, que a existência deste animal no centro-oeste, obviamente, ele é menos do que no Nordeste. O Nordeste, não só no Nordeste, mas em regiões próximas, os irmãos hão de convir que este animal foi muito usado. Hoje está sendo substituído por motos. E em todo o Velho Testamento, por cerca de 70 vezes aproximadamente, o jumento está inserido em todo o Antigo Testamento. E geralmente ele é composto de pessoas que é denotada como rica. As pessoas bem favorecidas
o jumento fazia parte das suas fortunas. Porém, as qualidades, as características favoráveis do jumento não o dignifica num contexto geral. Tendo nós observando, ele é trabalhador, um animal que parece que nasceu para o trabalho. Ele tem força e ele até serve de relógio para acordar muitos que não tinha relógio na época. Portanto, quando nós observamos as características desfavoráveis deste animal, a gente percebe o quanto ela influenciou, pois nós sabemos que este animal, ele é birrento, ele é teimoso, ele é empacador e é improdutivo. Jumento não gera jumento. Então, isso implica que estas qualificações negativas, pejorativas, se influenciou toda a história, que se os irmãos querem ofender alguém, simplesmente só chame ele de jumento, não precisa usar outros termos. Quando você diz você é um jumento, ninguém olha as características favoráveis, porque o termo é pejorativo. Então, quando nós observamos alguns escritores, alguns comentaristas, eles têm um vínculo do jumento com o ser humano e um próprio contexto bíblico na forma comportamental. O comportamento do ser humano, desde a sua criação, foi de teimosia, foi de rebeldia. Quando nós lemos o capítulo 2 do livro do Gênesis, os irmãos percebam que com a criação do homem, Deus deu tudo que o homem não merecia. Hoje, a lua, o sol, os rios, as estrelas só foram criadas por conta do homem. Deus fez tudo isso, criou um jardim espetacular e o colocou. E só lhe pediu uma coisa na aliança adâmica, ou seja, na aliança entre Adão e Eva: não comer da árvore que estava no meio do jardim. Veja que esta foi a única coisa até aqui que Deus pediu ao ser humano como referência. E quando nós chegamos no versículo 17, do 16 para o 17, os irmãos já percebem que quando Deus vem, o homem se esconde. Deus diz: porventura comeste da árvore que eu disse que não comesse? Obviamente o homem desobedeceu. O comportamento do homem se tornou de teimosia, de rebeldia e de empacador. E é a partir daqui que os irmãos percebam, se nós olharmos o contexto jurídico, obviamente, tomando parte da história, a gente já começa a se tornar réu ali. O ser humano, na primeira aliança, ele quebra a aliança. Então é quando as provas são robustas contra nós, pela forma comportamental, então nos tornamos réu de condenação. Por quê? Porque o pecado prevaleceu. Pelo homem veio o pecado, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos, porque todos pecaram. Então nos tornamos, passamos em um contexto obviamente comparativo. A primeira instância do nosso julgamento foi de condenação. Quando nós chegamos em um tribunal e participamos de um júri, e quando há uma decisão, a vitória, quem tem vitória sai rindo, quem foi condenado quem foi perdedor sai cabisbaixo. Então na primeira instância nós fomos derrotados com provas robustas. Então vem o capítulo 6 do Gênesis, nós somos julgados. O ser humano pelo seu comportamento, o dilúvio dilacera, o dilúvio, pela condenação da primeira instância, era para destruir. Porém, Deus dá graça a gente de passar pela segunda instância, porque nem tudo estava perdido, ainda podia recorrer. Então é quando vem o dilúvio, e Deus preserva o ser humano por meio de Noé e seus descendentes. No capítulo
capítulo 8 do Gênesis, veja que o homem tem a honra de recomeçar. Deus tira-o da arca e o pede para povoar a terra, para multiplicar, para crescer. Quando a gente chega no capítulo 11, então a segunda instância termina com confusão, ou seja, o homem desobedece a Deus, cria uma torre para não se afastar, ou desobedecendo o princípio do recomeço, ou tentar se desviar, livrar de Deus na contundência de mais um dilúvio. Então é quando Deus desce e confunde a linguagem. Então a segunda aliança, em um contexto sintético, é quebrada, a aliança do governo humano. Aí a gente vai para o capítulo 12 do Gênesis. Então, pela lógica, já era para sermos condenados definitivamente. Aí Deus resolve nos levar à terceira instância, aonde a decisão é definitiva, exceto que posterior vai para o Supremo. Então, quando nós entramos na terceira instância, aí vem a aliança abraâmica, é um novo pacto, é uma nova aliança. E em ti foi dito aqui: serão benditas todas as famílias da terra. Então, através da aliança abraâmica, Deus nos dará a chance de nos sentarmos diante do acusador, pois a acusação era robusta, tinha provas robustas contra o homem. O pecado é consumado. Então a morte e o inferno já venceu nas duas primeiras instâncias. Aí Deus vem com Israel. Aí, através da aliança abraâmica, a gente vai passar para a aliança mosaica, a aliança da lei. E é a aliança da lei que dá direito a todo estes pormenor. Veja que o capítulo 34, ele está falando de uma aliança de Deus com Israel. Então é nesta terceira instância, uma aliança que comporta de forma sintetizada, abraâmica, mosaica, promessa e davídica, em suma estar aqui. Então foi nesta terceira instância que Deus dá lei, Deus dá princípio. Aí quando a gente chega no capítulo 34, aí dentro da aliança Deus exige qualquer animal, qualquer filho, o primeiro, o primogênito, o que abrir a madre é meu, será meu. Vocês têm que pegá-lo e trazer para mim, dentro da perfeição. Aí quando chega no versículo 20, aí Deus diz: porém, o jumento que abrir a madre, ou seja, vocês resgatará-lo-á com um cordeiro. Porém, se não tiver o cordeiro, corte-o a cabeça, mate-o. Isso implica dizer que o jumento não era aceito. Ele só era aceito se tivesse um cordeiro para o substituir. Então, quando nós entramos na terceira instância, Israel tinha tudo para ser inocente, é especial, é o meu povo, é zeloso, é de boa obra, a menina dos meus olhos. Mas a influência tornou Israel o comportamento do Gênesis, de jumento, a ponto que Israel também vacilou e deu ouvidos à influência. Então foi na terceira instância do julgamento que a coisa piorou. Por quê? Porque as influências predominaram e Israel perdeu legitimidade. A primeira influência foi cananeia. A influência cananeia levou Israel a adorar a outros deuses, e adoraram Astarote, adoraram a Baal e esqueceram-se de Deus. Então, dentro desta influência caldeia, vem o cativeiro. Agora Israel vai para o cativeiro, sai vergonhosamente. Os obreiros, os sacerdotes choravam de
dor, pela vergonha que passaram. Mas quando chegam em Babilônia, na Caldeia, durante o período do cativeiro, nem tudo foi ruim, porque uma boa parte dos judeus se deram bem, Adriano. Era o futuro. A Caldeia era primeiro mundo da época, relativamente. Então a boa parte dos judeus se deram bem, e mesmo na Babilônia se tornaram latifundiários, proprietários de terra. Outros banqueiros, outros se deram bem. Com 70 anos de cativeiro, Deus vai buscar Israel, não desiste. Mas nem todos queriam vir, por conta da boa vida que já viviam na Babilônia. Cerca de 50 mil voltaram, mas não eram mais os mesmos do princípio, porque voltaram com a influência do bem-estar, da luxúria. Veja que quando eles chegam em Israel, eles se preocupam só com eles. E o que é que eles fazem? Não volta mais para a oração, não tinha mais adoração, não tinha mais louvor, porque a casa de Deus ficou abandonada e destruída, e ninguém tinha coragem de recomeçar. A Bíblia diz que eles diziam: ainda não é tempo, vamos desfrutar mais, deixa a casa de Deus de lado, não vamos investir agora não. Eles pegavam a fortuna que trouxeram partes da Babilônia, comprava pó de mármores, areia branca, construía suas mansões, e a casa de Deus abandonada, não levar em conta, influenciado pela influência da boa vida, da luxúria, da bacanez. Então Deus usa o profeta Ageu, e o profeta Ageu entra dizendo: olha, o meu povo está dizendo que não é hora de reconstruir. Ora, se não é hora de reconstruir, porque vocês estão construindo as vossas mansões e esquecendo da obra de Deus? Porque vocês não investem mais em Deus? Reconsiderem isto. Vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Vocês se cobrem, mas não mata o frio. O salário que recebe está jogado num saco furado. Preste atenção, subam o monte, volte a subir o monte e tragam madeira para construir a casa de Deus de novo. Suba o monte e cortem madeiras e recomecem. Mas não foram mais os mesmos. Não foram mais os mesmos. As influências mudou Israel. E o jumento ainda tinha a cabeça cortada. Aleluia. Vêm os persas. Israel não foi mais o mesmo. O período do Antigo Testamento termina com a nossa condenação. Malaquias traz uma mensagem dura. A terceira instância termina com vitória da morte e do inferno de novo. Zacarias reclama e diz: vocês dizem que amam a Deus, e Deus está reclamando que vocês não amam Ele. E vocês ainda dizem que nós não amamos a Ele, com as ofertas de vocês. Vocês agora estão ofertando o animal cego e aleijado. Veja com o governador, vão oferecer isso a ele, ver se ele quer. E a Deus vocês entregam de qualquer jeito. Mas ele vem, e todos os soberbos, arrogantes e rebeldes, ele vai tratar com fogo.
Ele vem como lavandeiro, ele vai limpar o grudo, ele não desistiu. Mas para aqueles que temem o nome do Senhor, ele virá com salvação, virá, ainda tem recurso, ainda tem recurso, ainda tem recurso. Entra o período intestamentário. E aí vem os gregos. Os gregos predominam contra Israel no período intestamentário. É aqui que a coisa vai ficando feia. Porque agora os gregos eram o futuro e a modernidade. A cultura grega era mais moderna. E quando os gregos predominam, então a liderança grega favorecia as províncias capturadas e nações privilégios se eles aderissem à cultura grega. Então quem aderia à cultura grega tinha privilégio e tinha incentivo governamental, ou seja, tributário. E agora a coisa vai piorando, porque este futuro e esta pós-modernidade grega chega nos hebreus. E a primeira coisa que agora muda é o linguajar. Agora, quem não falasse o grego era retrógrado, era ignorante, não fazia parte do futuro e da modernidade. Veja que a nova geração de hebreus agora começou a desprezar o hebraico, a língua original, e começou a falar o grego. O grego prevalecia, e dentro dos hebreus, quem não falava o grego era tido por ignorante, era tido por atrasado, era quadrado na linguagem atual de hoje. Então agora o grego prevalecia, e a ponto que ninguém lia mais os livros sagrados no hebraico, porque a nova geração não ligava mais para o hebraico, e com isso a lei de Deus foi sendo deixada para trás. O negócio ficou tão feio que, segundo a história, Pompeu determinou a tradução do hebraico para o grego, para os hebreus não perderem o princípio da lei. A primeira tradução da Bíblia aconteceu por conta das influências. Em segundo lugar, veio as vestes. Quem não tinha veste grega era quadrado, era retrógrado. Agora todos os hebreus queriam vestir roupa grega em nome do futuro e da modernidade. Agora os hebreus já não se vestiam mais como hebreus, se vestia como grego. E agora ia adorar, ia como grego, não ia como hebreu. Ia do jeito dos gregos, não ia como hebreu. Você se lembra do tempo que o mundo tentava nos imitar e não nós a ele, porque os princípios eram preservados. Então a cultura grega foi roubando os bons costumes, foi roubando os princípios dos hebreus. Agora a roupa era grega e veio o nome. Você pode olhar, agora quem não tinha nome grego era deixado para trás. E agora os pais hebreus não ligavam mais para o nome. Quando Israel tinha intimidade com Deus, você pode ver, todo filho de hebreu tinha Deus no nome. Deus é meu juiz, Deus é meu defensor, Deus é minha fortaleza, Deus é minha bandeira, Deus é isso. Mas agora não, para entrar no futuro e na modernidade, o pai hebreu colocava o nome Apolo. Que nome lindo! Mas Apolo era um deus grego da sua mitologia. E agora os crentes hebreus não carregavam mais Deus no nome, mas colocava os deuses da Grécia em nome do futuro e da modernidade. Aí veio os Jogos Olímpicos. Agora os pais hebreus liberavam os filhos para entrar dentro dos Jogos Olímpicos. Não tinha nada demais. O segredo era que agora os estados estavam cheios de hebreu. Mas o problema não era os jogos, é que todo jogo, antes da sua oficialização, era obrigatório um culto aos deuses gregos. Agora estavam os hebreus adorando os deuses gregos. Aí os jovens queriam correr, disputar o atletismo, se inscrevia. Só, pastor, que naquela época os jovens, os homens corriam nus, corriam sem roupa. Agora os hebreus se inscreviam, vamos disputar. Só que eles tinham o sinal da circuncisão, a aliança de Deus com Abraão. Mas com
com vergonha da circuncisão, eles iam fazer cirurgia e ia disputar. Só que quando eles faziam a cirurgia, quebrava a aliança de Deus com Abraão, que era a circuncisão, a primeira aliança com Abraão. Então agora a influência grega vai predominando, e Israel vai perdendo os seus bons costumes e os seus princípios em nome do futuro e da pós-modernidade. E isso é uma praga se a gente não tiver cuidado. Hoje a gente já não cultua mais como crente, mas como moderno. Hoje 90% está no culto, mandando mensagem, fazendo live, deixando de adorar. Isso é em nome do futuro, mas é hora de voltar ao princípio. O nosso código de trânsito diz: é proibido usar o celular enquanto dirige. Dá multa. Já que eu não posso usar no trânsito, eu uso na igreja. É comprovado que o celular tira a atenção. Então tira a atenção lá fora, tira aqui dentro também, em nome do futuro e da modernidade. Mas isso vai acabar. Isso vai acabar. Será que a gente não pode passar 2 horas sem celular, gente? Não estou falando contra a tecnologia de maneira nenhuma. Seria eu ignorante. Aí a gente impede criança de correr nos cultos. A gente reclama quando o jovem se levanta, mas a gente está mandando mensagem. Entenda. Foi em nome do futuro e da modernidade que roubaram os princípios e os bons costumes de Israel. E a terceira instância, e a decisão definitiva, termina com a vitória da morte e do inferno. E depois da terceira instância, vai para o Supremo. E o Supremo não discute e nem julga méritos. Ele julga confronto entre as provas e a Constituição. Então agora o jumento, o seu comportamento é levado para o Supremo. E no Supremo não julga mérito. O mérito já estava decidido. Não merecem. Não merecem. Mas aí entra o último recurso. Depois do trânsito em julgado. Qual é? A graça. Eles não merecem. Isso é que é amor, gente. Já estávamos condenados de fato e de direito. Aí qual era o último recurso? O jumento só continuaria vivo se o cordeiro substituísse. Aí pela graça o cordeiro vem. E já condenados, a graça prevalece. A corrupção toma conta. Quando o Império Romano chega, não só ludibria o povo, mas como os romanos eram espertos em política, eles corrompem a alta cúpula religiosa. Já que não tinha mais rei em Israel, desde o cativeiro, o sacerdote era quem mandava. Aí agora as propinas, os favoritismos, começaram a prevalecer. Jogo de acordos começaram a surgir, pois a influência romana deturpou o sistema. Aí o cordeiro vem. Veja, quando você só vai entender isso
Quando você lê o capítulo 2 de Mateus, Mateus registra que quando Jesus nasce, um grupo de dignatários estrangeiros invadiram Jerusalém, conhecidos como magos. E eles foram direto para o palácio. E a pergunta que eles fizeram a Herodes foi: aonde nasceu o rei dos judeus? Se você olhar, gente, desde que Deus prometeu a Israel o libertador, este era o maior evento que ia acontecer no contexto religioso. O maior evento que os profetas vaticinaram, que a lei falava, ia acontecer e aconteceu. Herodes recebe a notícia com rivalidade: ele vai tomar o meu lugar. Veja que Mateus diz que automaticamente a notícia que Herodes recebeu o perturbou, não só a ele, mas a toda a Jerusalém. A cidade ficou apavorada, porque disseram, um grupo de dignatários estrangeiros entraram dizendo que o rei dos judeus chegou e nasceu. Só era o que comentavam em Jerusalém. O texto diz, perturbou Jerusalém. Aí Herodes manda chamar quem? Os sacerdotes e os escribas, os bambambam, os donos da lei, ensinadores e administradores, a alta cúpula do judaísmo. E quando eles entraram no palácio, Herodes pergunta: me diga uma coisa, vocês entendem da lei, vocês estudam a lei, vocês ensinam a lei, aonde há de nascer o rei dos judeus? Prontamente disseram, em Belém, porque o profeta profetizou, e tu, Belém, posta que a mais pequena entre as de Israel, mas não serás a menor, porque de ti nascerá aquele que é o rei dos judeus e guiará o seu povo. Veja, eles receberam a notícia com indiferença. Veja os três princípios. Herodes recebeu com rivalidade por conta do cargo político. Os sacerdotes com indiferença profetizaram, disseram, discerniram aonde o cordeiro nasceria. O povo não quis ouvir. O que custava a gente, algum sacerdote daquele, pegar um camelo e ir até Belém para certificar? O que custava um judeu ir até Belém para certificar? Mas o nascimento do cordeiro ia mudar o comportamento de jumento, ia tirar o comportamento de jumento e colocar de cordeiro, e isso ia mexer com muita gente. Isso não ia gostar, porque o sistema estava corrompido, ia perder a mamata, o comércio ia ser impactado. Ninguém deu notícia, ninguém quis saber, procuraram matá-lo. 29 anos se passam, 29 anos, e ninguém ligou para o cordeiro. O maior evento foi ignorado. Só que depois de 29 anos, João, capítulo 1, ele começa a registrar que apareceu no deserto da Judeia um pregador maluco, na beira do Jordão, pregando contra tudo isso e gritando: arrependei-vos, o machado já veio, o machado já veio, arrependei-vos, arrependei-vos. Veja que João escreve que a notícia desse pregador maluco chegou no sistema. E quando chegou no sistema, o sistema escolheu um grupo de levitas, sacerdotes e escribas, para ir o Jordão saber quem era esse maluco. E eles foram na hora. Quando chegaram onde estava João, perguntaram: escute, os de Jerusalém nos enviaram para saber quem é você. João disse: eu não sou profeta. Eles disseram: você é Elias? Também não sou. Ora, quem é você? Uma voz. Uma voz. E estou pregando: endireitai o caminho para ele passar. Ele já veio, ele está aqui. Preparai o caminho para ele passar. Ora, nós precisamos de resposta para dizer àqueles que nos enviou: se tu não é Elias, se tu não é profeta, por que tu batizas? Eu batizo com água, mas já está no meio de voz.
um que vocês não conhecem. E este eu não sou digno de desatar nem a sandália dos seus pés, porque importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Prendem João. Prendem João. Quem está disposto aqui a pregar a verdade? Temos que parar da nova geração, é a nossa geração. Eu costumo dizer que há quem diga da elite, dos grandes inteligentes, que há uma preocupação generalizada. Você pode perceber, não é só Vila Nova, não é só Goiás que quer voltar aos princípios. O meu estado, há 5 anos, o tema é esse, voltando às origens. Ou seja, a gente tem que pregar a verdade, a Bíblia. A gente tem que pregar a prosperidade, tem. Mas você pode ver hoje, nos ortodoxos, o nome de Jesus não aparece. Aparece a foto do pregador, aparece o nome do pregador. Na publicação, na live, o Jesus não aparece. Aparece a fama, aparece o interesse. Jesus tem que voltar a aparecer. Jesus tem que voltar a aparecer. Importa que ele cresça, ele é o Cordeiro. Digam comigo, vão arrancar minha cabeça. Vai chover canivete, mas eu sou uma voz. Precisamos ouvir as nossas crianças falando em línguas estranhas de novo, gente. Precisamos ouvir as nossas crianças batendo palmas embriagadas pelo poder de Deus. Precisamos voltar a ouvir e ver Jesus batizar com o Espírito Santo, sem precisar muita coisa, sem precisar muito rodeio. Diga para quem está ao seu lado, eu estou disposto a voltar ao princípio. Você vem comigo. Em vez de reconhecer-me, a terceira instância termina com a deturpação de Israel e o jumento amarrado para cortar a cabeça. 3 anos se passam e a Bíblia diz que, ouvindo Jesus, no dia seguinte, depois não dos 3 anos, mas do começo do ministério, ouvindo Jesus, que João fora preso, começou a pregar o evangelho. E a mensagem de Jesus era única: arrependei-vos. Arrependei-vos. A mensagem de Jesus recolhia quem não prestava. E a morte, o inferno, introduz e quer sair vitorioso, porque nós só tínhamos um último recurso. O nosso caso já tinha passado pela terceira instância, já estava no Supremo. Eles agora não saem mais porque o Supremo não julga méritos. Mas o inferno não entendia da graça. Aí vão perseguir Jesus até a morte. Nós temos que matá-lo. O maior evento do Novo Testamento no ministério de Jesus estava para acontecer. Jesus foi em Jerusalém várias vezes, mas Lucas 19, 28, essa foi a mais importante. Ele vem para entrar com honra, com glória, a entrada triunfal. E Lucas diz que quando ele vinha, parou antes de Jerusalém,
chamou os discípulos e disseram: vão na minha frente, e quando vocês chegarem na aldeia tal, vão encontrar um jumentinho amarrado que nunca foi montado por ninguém. Soltem ele. E se alguém não gostar, perguntar porque nós soltamos, vocês dizem: o mestre mandou soltar ele. A primeira vez no Novo Testamento que o jumento aparece, já estava amarradinho para o pescoço ser torado, mas o cordeiro veio antes. Quando não havia mais recursos, agora o jumento, diz a Bíblia, olha o que diz o texto: quando o jumento chegou perto do cordeiro, pegaram as vestes do cordeiro e colocaram no lombo do jumento. Era o cordeiro dizendo: agora eu vou substituir você. Agora ninguém corta mais o seu pescoço. E ele já entra em Jerusalém com o cordeiro. Era o cordeiro em cima e ele embaixo. Era dando glória ao cordeiro, mas o jumento estava lá também. Agora o cordeiro substituiu o jumento. Eu vim para substituir o jumento. Não havia. O único recurso. Para nós não havia mais. Mas o amor de Deus. Levam Jesus à cruz. O jumento desaparece da história e o cordeiro assume. Eu já falei isso algumas vezes, mas é impossível não passar pela cruz. A tendência de matar Jesus, na ótica das potestades celestiais do mal, era coibir a liberdade deste animal. Então leva Jesus, surra-o, condena-o e o crucificam. Veja que até 5 horas da tarde ninguém tinha tirado o seu corpo. E na ótica, na lei, se ele não fosse tirado até as 6 horas, era para ser jogado na vala comum. E a vala comum, o nome vai embora, a história desaparece, ninguém sabe de onde veio nem para onde foi. 5 horas da tarde o sistema vibra, só falta 1 hora, ele vai para a vala. Mas foi na última hora, no cair da tarde, diz Mateus, que aparece José de Arimateia, tira o corpo dele da cruz e coloca num sepulcro novo. O sistema diz: se livrou da vala, mas vai apodrecer lá dentro. Ei. Lacraram com o lacre imperial. O maior símbolo do poder estava na porta, trancando, lacrando a pedra. Soldados de elite da guarda romana vigiando. Ele não foi para a vala, mas vai apodrecer lá. Eu já disse isso, eu volto a dizer. Primeiro, segundo dia, e nada. Discípulos desistindo. E o comentário era um: vai apodrecer. Nesse carnaval que passou, uma das mais famosas escolas de samba do Rio de Janeiro, de São Paulo, trouxe para a avenida este enredo: a morte, o inferno e Jesus. E quando terminaram o enredo, Jesus continuou caído, surrado, e a morte e o inferno venceram. A mídia bateu em cima, parabenizando-o a tão grande apresentação. E só era o que dava na internet: a morte e o inferno venceu. Mas olha para quem está ao teu lado, diga para ele: foi fake news.
Porque a minha Bíblia diz que na manhã do terceiro dia, papai resolveu quebrar o lacre. O cordeiro tinha que substituir o jumento. O lacre foi quebrado, a pedra foi removida. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Ele voltou a viver. Quando ele volta a viver, não precisaria dizer mais nada, gente. Eu disse que quando sai do tribunal, quem é perdedor, cabisbaixo. Quem é vencedor, aí agora Paulo aproveita capítulo 15 de 1ª carta aos Coríntios. Aí Paulo resume isso aqui, e dá para ver Paulo falando da saída do tribunal. Aí ele desafia: ora, agora acabou, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortabilidade, vai acontecer. Nós vamos gritar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E aonde está, inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos deu vitória, 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 vitória. Aí para chatear, ele escreve à igreja gentia de Roma, capítulo 8, dizendo: portanto agora, meu irmão, portanto agora, nenhuma já foi trânsito e julgado, já passou pelo último recurso, é definitivo. Portanto agora, nenhuma condenação há, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Inocente, aperta a mão de quem está ao teu lado e diga: Pai do Senhor inocente. Pai do Senhor inocente. Pai do Senhor inocente. O cordeiro venceu. Pai do Senhor inocente. Não há mais condenação. Não há mais condenação. O inferno vai acusar, mas já foi julgado. E o veredito e a sentença: inocente, 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 inocente. O jumento foi aceito. O cordeiro substituiu. O cordeiro substituiu. Agora somos inocentes. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Projeto de Deus não vai para a vala. Projeto de Deus não apodrece. O sistema quebra a cara. Eu já disse isso, me permita só para dar sentido. 50 anos se passa, o inferno cabisbaixo. Capítulo 2 de Atos. O Espírito Santo enche judeus. Cerca de 130 judeus convertidos. 120 são batizados e cheios do Espírito Santo. Capítulo 10 de Atos. Pedro, que era um dos cabeças da igreja, não acreditava no que estava por vir. Em Jope, perto da meio-dia, deu fome. E na hora da fome ele foi arrebatado. E ele viu uma visão por 3 vezes de um cesto cheio de répteis, aves do céu, feras e quadrúpedes. E Deus disse: Pedro, levanta e come. Mata e come. Não, Senhor, eu nunca comi nada imundo, não pus na minha boca. Não chame mais imundo que eu purifiquei. Está vindo 2 homens aí ou 3, e você vai com eles a Cesareia, na casa de Cornélio. Os homens bateram na porta. Pedro reuniu um grupo de convertidos, de cristão judeu, e contra a lei que Paulo disse que adoeceu, foi para Cesareia. Quando chegou em Cesareia,
chegou na casa de Cornélio e disse: eu estava orando, e eu quero saber por que vocês mandaram me chamar. Foi Deus que mandou eu vir. Aí Cornélio conta a história. Os irmãos ouvem e dizem: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoa. Aí Pedro diz: vocês sabem que a nossa lei não permite a gente ter amizade com vocês. Vocês são gentios. A nossa lei não permite a gente entrar na casa de vocês, mas Deus mandou eu vir. E começou a falar do Cordeiro. Quando ele falava do Cordeiro, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu. Caiu na casa de Cornélio. Os amigos de Cornélio foram cheios. Os gentios receberam o Espírito Santo. E Pedro arregalou os olhos com os judeus cristãos. E começaram a ouvir os gentios falando línguas estranhas e magnificando a Deus em línguas estranhas. $50 anos aproximadamente se passa. E para o sistema perceber que o Cordeiro venceu e o jumento agora tinha liberdade, o Espírito Santo diz: Mateus, senta aí. Pega a caneta, Mateus. Pega a pena, pega a tinta, pega o pergaminho e começa a escrever. Mas escrever o que? Senta. Se você quer acreditar ou não, que você seja crente ou não, mas se você for ler o Novo Testamento, tem que começar por aqui. Aí Mateus pega a pena, pastor, e começa: a geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A vala tirava isso. Eles queriam tirar a história. Aí ele diz: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, Judá gerou a Perez, Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amor, Amor gerou Josias, Josias gerou a Jaconia e gerou a Salatiel. Foi para o cativeiro, voltando do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Aqui gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Azó, Azó gerou a Zadok, Zadok gerou a Abiúde gerou a Matã, Matã gerou a Eliasar, Eliasar gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, o qual foi marido de Maria, da qual nasceu Jesus, 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 Jesus. Eu tô livre, eu tô livre. Ragadala baia shabagadarabaga. Glória a Deus. Faz um favor para mim. Se você estiver perto de uma pessoa do mesmo sexo e íntima, vira para ele aí. Me ajuda aqui, pastor Júnior, com todo respeito. Olha para ele assim como eu estou aqui com meu amigo. Olhou para ele, olhou para ela. Olha para ele. O comportamento de jumento não tinha unidade. Deuteronômio 22:10. Deus disse: não coloca o jumento e o boi para passear para arar junto, porque o jumento é solitário. Mas agora o cordeiro substituiu, e o jumento agora é aceito. Foram jumentos no comportamento que receberam a cobertura do cordeiro, sacudiram a Ásia, viraram a Europa de perna pro ar, sacudiram a África, chegaram no nosso Brasil, e agora não é mais jumento, agora é cordeiro.
Então olha para quem está ao teu lado e diga: me faz um favor. Se a partir de amanhã tu encontrar alguém que zombava de mim, dá um recado a ele: fui absolvido, sou inocente. Diga para ele assim: me faz outro favor. Diga a ele: se ele pensava que eu ia desistir, agora é o que eu vou fazer raiva, porque o comportamento de jumento foi embora. Agora é de cordeiro, agora é de cordeiro, agora é de cordeiro. Abraça ele, abraça ele. A unção, a unção, a unção, a unção, é o cordeiro. Recebe, recebe.